Bom dia. Eu quero agradecer a organização do evento por estar aqui com vocês. No ano passado, a gente perdeu a conexão, não estive aqui com vocês no ano passado, mas esse ano deu certo. E nós vamos falar em um tema, fertirrigação, tá certo? Resultados conclusivos para a lavoura de alta tecnologia. Nessa palestra, nós vamos falar algumas novidades, o que nós estamos fazendo, principalmente na área de frutas, na área de conilon também, e iniciando também trabalhos com relação à arábica, tá certo? Eu peço permissão para vocês que a gente vai ter uma introdução um pouco mais longa, para a gente quebrar o usual em termos de palestra de fertirrigação, conceito de fertirrigação, vantagens da fertirrigação. Isso nós vamos fazer depois. A gente vai começar a nossa palestra falando um pouco das mudanças climáticas. A gente que viaja o país inteiro, a gente está sentindo exatamente o que está acontecendo nessas mudanças climáticas. A gente que trabalha aqui no Nordeste, aqui, na região de clima semiárido, tá certo? Com fruta para exportação. Nós temos também trabalhos aqui, juntamente com o Departamento Agronômico da Netafim, na área de norte, na área de açaí, onde chove o ano inteiro. Nós estamos tendo problemas de excesso de chuva. Então, essas mudanças climáticas também trouxeram também mudança de comportamento em termos de irrigação e nutrição de plantas. Então, isso é uma foto da NASA, um trabalho que está projetado até 2100. O que vai acontecer? Quer dizer, nós vamos ter baixa quantidade e irregularidade de chuvas, principalmente no semiárido. Aqui vocês também vão ser afetados, tá certo? Relação radiação elevada, tá certo? Isso, essa radiação elevada levou que a gente fizesse um trabalho de abertura estomática, de fotossíntese, que a gente vai falar mais na frente. Umidade relativa baixa ou regular, temperaturas elevadas e ventos fortes. Bem, se tem mudanças climáticas, qual é a nossa atitude com relação às mudanças climáticas? Como é que a gente está irrigando, como é que a gente está fertirrigando com relação a essas mudanças climáticas? Bem, eu peço perdão a vocês que não é uma foto de café, mas o importante é que seja uma planta, tá certo? Existe uma interação de genótipo, ambiente mais o manejo, tá? Bem, o manejo nós podemos fazer, o ambiente a gente tem que adaptar, e a fisiologia do café arábica já está prontamente feita através de pesquisadores. O que é que tem de mais moderno em termos de nutrição de plantas hoje? Produzir mais fotossíntese, produção de fotossíntese. Com isso, nós temos um aumento da reação de metabolismo. Bem, se a gente chega em uma região, o que é que nós devemos fazer primeiro? Primeiro, um diagnóstico preciso, sistêmico, com especificidade de cada local. Naturalmente, o que a gente faz no Nordeste e no Norte, em termos de nutri-irrigação, de fertirrigação, é diferente do que vocês fazem aqui. Então, cada região tem a sua especificidade com relação à irrigação, com relação à fertirrigação. Isso requer o quê do profissional? Primeiro, o planejamento. Um planejamento de irrigação. Aí vai o planejamento, como o Elvésio falou, de umidade crítica, de capacidade de campo, de quantidade de água, que nós vamos falar mais na frente. Raciocínio lógico, bom senso, né? O raciocínio lógico, o que a gente pode fazer em termos de irrigar no momento certo e nutrir no momento correto. E conhecimento. Você tem que ter conhecimento de irrigação e de fertirrigação. Ora, nós temos problema de mudanças climáticas com relação ao excesso de carbono na atmosfera. O que é que precisa para realizar a fotossíntese? Nós precisamos de carbono, clorofila, luz, que é fotossíntese, né? E abertura estomática e irrigação. Irrigação vai ser importantíssimo para a fotossíntese. Nós vamos mostrar um trabalho mais adiante como isso interage. Bem, se eu tenho tudo isso para provocar um aumento de fotossíntese, para provocar o aumento do metabolismo, na fertirrigação eu posso colocar meus macros, micronutrientes, posso colocar minha matéria orgânica via fertirrigação e o controle de oxigênio no solo, ou seja, irrigar quando é preciso. Bem, se a gente tem um aumento de fotossíntese, o que é que isso interage com a irrigação?
Isso é um trabalho que foi feito e apresentado na Colômbia, foi feito na Colômbia, aonde você tem a relação de fotossíntese versus potencial de água no solo. Tá? Aqui nós temos 4 tratamentos para apresentar para vocês. O primeiro tratamento, as plantas não estressadas, eu tenho 26,4 micromol de gás carbono por metro quadrado por superfície foliar. Quando eu passo 4 dias sem irrigar nessa parcela, ou seja, menos 12 kPa, cai para 24,2, ou tem uma redução de 8,3% na taxa de fotossíntese. No segundo tratamento, eu tenho plantas não estressadas, eu tenho 22,6 micromol de gás carbono por metro quadrado por superfície foliar. Quando eu passo 6 dias sem irrigar, ou seja, eu diminuo 25 kPa, eu caio para 18,6. Eu tenho 17,7 redução da taxa de fotossíntese. No terceiro tratamento, plantas não estressadas, irrigando plenamente, eu tenho 20,8 a taxa de fotossíntese. Quando eu passo 9 dias sem irrigar, ou seja, eu diminuo 53 kPa, eu tenho 11,7 taxa de fotossíntese, 44% de redução da fotossíntese. Quando eu tenho no quarto tratamento, o último, não estressado, eu tenho 18 a taxa de fotossíntese. Quando eu passo 12 dias sem irrigar, eu tenho menos 70 kPa, isso é 3,3, praticamente 82%. Isso de acordo com cada mancha de solo, cada unidade de solo. Isso quer dizer, há uma íntima interação entre irrigação e fotossíntese. Então, como o que tem de mais moderno é potencializar a fotossíntese, então a irrigação é um fator importantíssimo. Aqui você tem taxa de fotossíntese versus radiação solar. Quando você tem 500 micromol por metro quadrado por segundo, nós temos 12,2 micromol de gás carbono por metro quadrado por segundo. Quando a radiação solar passa a ser 1.000, né, nós temos 17,3. Eu tenho um aumento de 42% da taxa de fotossíntese na folha. Quando eu tenho 1.500 micromol de metro quadrado por segundo, eu tenho 19,5 de taxa de fotossíntese. Eu tenho um aumento de 13%. E quando eu tenho 2.000 micromols por metro quadrado por segundo, eu tenho 20,3, eu tenho um aumento de 4%. Isso quer dizer o quê, gente? Que no caso de uma irrigação e uma fertirrigação, note que quanto mais a radiação solar, há um fechamento dos estômatos. Com isso, a taxa de fotossíntese diminui e a respiração aumenta. Bem, agora a gente vai entrar um pouco falando de fertirrigação. E esse tema, a gente volta mais na frente, o que nós estamos fazendo em termos de monitoramento da irrigação e da fertirrigação. Isso aqui é uma apresentação da ONU, que desde 1950 até o ano 2020, que mostra o crescimento da população, de vermelho, e o crescimento da produção de grãos. Aqui mostra também, em laranja, você mostra a influência da adubação química, que isso aqui nós compramos em dólar. Eu também sou produtor de banana, tá certo, de frutas, e eu sei o que isso que significa quando vocês compram adubo em dólar e vendem em real. Aqui você tem a influência da matéria orgânica, e aí nós trabalhamos durante 9 anos, juntamente com o departamento agronômico da Netafim, de um projeto de fertirrigação orgânica, tá? Para poder a gente fazer o orgânico mineral. Por que a gente fez isso? Para reduzir os custos de produção do produtor e potencializar fósforo, potássio, etc. Esse trabalho eu tive a honra e a sorte de ser orientado, receber a orientação da Ana Primavera, da doutora Ana Primavera, ainda antes do problema de saúde que ela teve, e ela foi várias vezes ao Ceará, e a gente viu exatamente, a gente implantou esse projeto, hoje é usado principalmente em frutas para exportação. Em café conilon, por exemplo, já estamos implantando isso no Espírito Santo, a fertirrigação orgânica. Bem, e aqui nós temos a reserva de nutrientes. Então, como é que a gente trabalha hoje para reduzir custo? Ver o que tem no solo, aproveitar material orgânico ou implantar e dar um menor volume de adubo químico, tá certo? Para que reduza os custos de produção. Bem, o conceito de fertirrigação, né? Os elementos nutritivos encontram dissolvidos na água do solo. Olha que lindo, as plantas bebem nutrientes. Então, fertirrigação, a planta bebe nutriente.
Os fertilizantes são fornecidos de acordo com análise de solo, análise de folha, e eu vou trazer várias surpresas, várias tecnologias avançadas para vocês. Análise hoje da solução do solo. Em termos de fruta para exportação, hoje a gente praticamente não trabalha mais com análise de solo. Análise de solo nós trabalhamos para correção de pH, para matéria orgânica, tá certo? Se você traz uma análise de solo, apresenta aqui, a pessoa tem que ter muita experiência para enxergar o que está disponível e o que está precipitado no solo. Com a solução nutritiva, com a solução do solo, que depois se converte em solução nutritiva, você tem uma ideia mais concreta, realmente o que está no solo está disponível para a planta. E você compara com a análise foliar. Em determinadas culturas, como o melão para exportação, nós temos hoje análise de seiva. A gente começou esse trabalho de análise de seiva, ainda está longe de terminar, não temos parâmetro ainda, mas no futuro nós vamos fazer solução do solo via análise de seiva. Bem, como é que a gente monitora e quantifica a fertirrigação? Monitora através da condutividade elétrica. Por quê? Porque todo adubo é um sal por natureza. Então, como é que eu quantifico se a minha fertirrigação está a mais ou está a menos? Através da CE ou EC. Né? Porque todo adubo é um sal por natureza, inclusive os orgânicos. Bem, não se deve separar a irrigação do adubo. Se você está irrigando, então você tem que fertirrigar. E o importante, para se adubar bem, primeiro tem que ter projeto. Então, para você ter uma fertirrigação perfeita, você tem que ter um projeto de irrigação. Um projeto que tem hidráulica, um projeto que a última planta receba a mesma quantidade de nutrientes que recebe a primeira planta. E isso é muito importante para o êxito da fertirrigação. Bem, nós vamos entrar agora o porquê irrigar, qual o melhor método e quando irrigar. Bem, por que irrigar? Por que irrigar café? Por que irrigar café? Maximização da produtividade e quantidade através da disponibilidade ininterrupta de água na planta. Por que irrigar café? Para a gente potencializar fotossíntese. Eu já participei de 3 congressos internacionais de frutas e o que mais se discutiu quando se falou em nutrição de planta em todas as culturas, principalmente em café na Colômbia, quando se fala em qualidade de bebida, insultar, como diz o cearense, insultar a planta a produzir mais fotossíntese. Tá? Então, isso eu já falei, a solução solo, planta e atmosfera, e é importante que, se você aumenta a fotossíntese, você aumenta a sua produção só com manejo, sem aumento de insumos. Importante também o momento de fazer o equilíbrio, né, o conforto térmico. O conforto térmico, se você tem o fechamento dos estômagos, por que você vai estar fertirrigando? Mais na frente eu vou provar para vocês, através de um trabalho que nós fizemos, onde está mostrando exatamente como é importante o conforto térmico na hora em que os estômagos estão fechando. E a água é uma entrada de veículo, tá certo? De N, P, K, cálcio, magnésio, etc. Ou seja, o xilema e distribui pelo floema. Por isso que uma maneira de você quantificar o fechamento dos estômagos e a fotossíntese é através da pressão do xilema, que nós vamos ver mais na frente. Por que irrigar café? Custo de mão de obra. Eu não preciso nem falar para vocês. O salário mínimo aí é praticamente R$ 1.500, porque tem os encargos. Agora, o governo anunciou mais impostos em cima do quem emprega, o salário mínimo vai ficar mais caro, né? Então, hoje, a redução do custo é importante para que a gente ganhe dinheiro. Tá? Com isso, a gente tem que ter automação. Eu não entendo como um projeto de irrigação não tenha automação. Isso é uma necessidade. Tá? Redução dos custos. E aí, agora, eu vou falar de nutri-irrigação, mais na frente. Ou seja, é um avanço da fertirrigação. É o que o mundo está fazendo em termos de tecnologia de ponta de fertirrigação. Maior segurança na floração, diâmetro de fruto, qualidade, tudo isso aumento de produtividade. Eu costumo dizer nas minhas palestras, no seminário que a gente participa, que nesse país, quem produz não tem sustentabilidade. Nós temos que ter produtividade. Eu digo isso como, por exemplo, como produtor de banana. Se eu exporto banana, se eu tirar 60 toneladas de Cavendish
uma variedade para exportação, eu não tenho como me sustentar. Eu tenho que tirar 90 toneladas de banana. A prata, a banana prata que vocês consomem, em média é 27, 30 toneladas por hectare nacional. A gente tira 45 toneladas no gotejo e banana prata. Ou seja, isso é para que você possa sobreviver. Então, no custo Brasil, essa palavra é fundamental, produtividade. Por que irrigar café? Para trabalhar com o estádio fenológico da cultura. Estádio de florescimento e frutificação, aumento da demanda de água nesse momento, cálcio, zinco, cobre. Então, o programa de fertigação pode ser pontual, de acordo com as fases fenológicas que nós vamos ver mais na frente. Enchimento do grão, alta demanda de água, potássio, cálcio e boro, acúmulo de matéria seca. Interessante que a gente viu em uma das viagens que a gente fez à Colômbia para ver banana, fui mesmo ver banana e café. Eu fui a curiosidade de ver onde tinha tecnologia em produção de café. A gente vê com o acúmulo de matéria seca, eles falam acúmulo de matéria seca, a importância da qualidade de bebida. Não curva característica de folha, mas curva característica de qualidade de bebida. Por que irrigar café? Maturação uniforme dos grãos. Como é que você consegue isso? Através de uma nutrição correta e de uma fertirrigação e de uma irrigação para que a planta absorva a água de uma maneira correta e nutrientes de uma maneira correta de acordo com a fase fenológica. Bem, qual o melhor método de se irrigar café? Gotejamento, o uso racional de água. Gente, a gente está sendo cobrado pela mídia, pela sociedade, exatamente com relação, porque a agricultura tem 60%, 72% de consumo de água. Eu venho do estado pobre, Ceará. O Ceará praticamente só tem um rio, o Rio Jaguaribe. Nós pagamos o metro cúbico de água. A Frutacor, do João Teixeira, paga em média R$150 mil de água por mês. Tá? Todos pagam desde 1 hectare a 2.000 hectares. Então, isso disciplina e dá importância da água para todos nós. Então, como a gente está cobrando, como a Ana nos cobrou, vocês um dia também vão pagar água. Como é que a dona de casa tem um hidrômetro na sua casa e paga o metro cúbico, por que nós da agricultura não vamos pagar? Então, quanto questionamento já me fizeram em público? Tá? Então, esses 60%, 70% gasto na agricultura, 20%, 25% consumo humano, 10% de desperdício, isso vai mudar. Quando você coloca um gotejamento de alta tecnologia, a gente pode reduzir isso de 30% até 50% do custo d'água. Isso quer dizer o quê? Sobra para a população de 20% a 40% de água sobra para a população. Quando você tem um sistema de irrigação de alta tecnologia. Então, o que a gente pode falar para vocês? Isso aqui, cada vez vocês vão ser mais cobrados. Nós estamos um pouquinho mais na frente, permita eu falar isso para vocês, pela necessidade, porque a gente paga o metro cúbico. Né? Outra coisa importante é a irrigação de gotejamento, a uniformidade da distribuição. Nós temos aqui a primeira planta e a última igual. Então, nós temos a uniformidade distante, com isso nós temos uma alta produtividade. Tá certo? Aplicação da fertirrigação, e agora eu trago mais um item importante para vocês, a nutri-irrigação, que nós vamos ver mais na frente. A quimigação, a aplicação de produtos químicos que não sejam fertilizantes, por exemplo, enraizadores. Eu uso muito, eu não sei porquê, e se vocês usam, fico até satisfeito, porque não usam enraizadores no sistema radicular, após uma produção, para revigorar o sistema radicular. Tá? Então, isso aqui a gente vai falar mais na frente em termos de sistema radicular. E com isso eu tenho o quê? Um aumento da produtividade. Bem, eficiência do sistema de irrigação. Por que eu defendo o gotejo? Eu sou até suspeito de falar em gotejamento em público, porque eu fui um dos primeiros agrônomos que colocou gotejo em banana. Há 22 anos atrás, eu fiz uma primeira área comercial, junto com o João Teixeira, lá no Ceará, de gotejo. Hoje essa área tem 22 anos e produz bem. Ainda hoje nós temos alta produtividade. Então, eu digo o seguinte, o café nasceu para ser irrigado por gotejo.
Eu não entendo como outras culturas. E nesse momento, onde a gente tem discussões de consumo de água para a agricultura, nós temos que rever isso. Olha, o sistema de aspersão, 75%. Quantos e-mails, quantas visitas eu já realizei nesse Brasil todo, em termos de pivô central, em termos de aspersão convencional, onde se projeta um pivô central para um solo que não é compatível. Ou seja, a turma vê o equipamento para o solo, não o solo para o equipamento. A minha formação é solo e nutrição de plantas, né? A minha pós-graduação foi solos e nutrição. Como pedólogo, muitos anos eu levantei solo em todo o Brasil, quando era vinculado à SUDENE, que hoje acabou. Então, eu vejo a planta de baixo para cima. Então, quando a gente chega em uma área de café, no oeste da Bahia, e vê lâminas de pivô central totalmente incompatível com um tipo de solo, a gente fica se perguntando como um produtor pode sobreviver à lavagem de fertilizante e um problema até de fitossanidade nas plantas, que vocês vão ver mais na frente. No Ceará, existe uma proibição, praticamente está proibido inundação e suco. Eu costumo até dizer, de uma forma brincadeira, no Ceará, quem irriga por inundação devia ser preso. Porque o governo do estado do Ceará gastou milhões de dólares para fazer um canal de 250 quilômetros de concreto. Por isso que nós pagamos o metro cúbico. Por isso que nós damos valor o que é um sistema de irrigação por gotejamento. Por quê? Porque eu otimizo minha fertirrigação e otimizo a minha irrigação. Aqui está uma irrigação por gotejo para a fase vegetativa, a fase de frutificação e umidade de solo. Deve permanecer perto de capacidade de campo. O que é capacidade de campo? Capacidade máxima de água que o solo pode reter, que não falte o oxigênio. Tá? Então, hoje, esquece isso aqui. Hoje a gente utiliza capacidade de campo e umidade crítica. A quantidade mínima de água, que daí para frente a planta começa a ter problema. Você liga a bomba. Uma maneira bem prática para que vocês me entendam. Umidade crítica, você liga a bomba. Capacidade de campo, você desliga a bomba. Então você trabalha nesse período. O que é que eu encontro em termos de aspersão convencional, pivô central no Brasil? Esta foto aqui. Tá certo? Solos com uma vazão muito grande lavando. E quando você lava, o que é que você está lavando aqui? Você está lavando o seu lucro, você está lavando a sua energia, você está lavando o seu fertilizante, né? Você está formando nitrito, porque por falta de oxigênio o nitrato vira nitrito. E aí vem série de problemas. Tá? Então, hoje, quando a gente trabalha nessa faixa, nós temos exatamente isso. Tá certo? A gente determina a umidade crítica e capacidade de campo. Então, quando você trabalha entre umidade crítica, capacidade de campo, você tem uma economia de água e você tem uma maior eficiência na nutrição, a fertirrigação do solo. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer, criar as curvas características de solo. Né? Obter essas curvas. Quando eu ligo a bomba, quando eu paro a bomba. Com isso, vocês vão ter um aumento muito grande de produtividade e redução de água. Me permita um exemplo, não de café, uma cultura que há pouco tempo a gente teve os resultados concretos. Nós estamos trabalhando em uma área de uma empresa americana, na Bahia, uma área de coco, que vai para 4.500 hectares. Então a gente fez as curvas características. Existe um pensamento na área dessa cultura, do coco, que você precisa de 250 litros de água para tirar 250 frutos. Então a gente quebrou esse paradigma quando a gente fez essas curvas de solo e nós estamos aplicando 149 litros de água e estamos tirando 250 frutos, com a média de 500 a 600 ml por fruto. Ou seja, essa quantidade de 250 litros por planta para tirar 250 frutos não tem nada a ver. O que tem tudo a ver é o que o solo pode suportar em termos de capacidade de campo, em termos de umidade crítica. Por isso, gente, o manejo da irrigação é importantíssimo para o sucesso da fertirrigação. Bem, formação de raiz.
O que é que se pensa em termos de gotejo no mundo em tecnologia? Gotejadores de baixa vazão. 0,8, 1 litro, 1,6 no máximo, 2 litros por hora. Por quê? Porque se eu tenho uma baixa vazão, eu tenho uma menor força, influência da força gravitacional. Se eu tenho um gotejador de 3,5, 3,2 litros por hora, eu tenho uma força gravitacional puxando esse gotejador lá para baixo. Uma vazão maior faz com que a força gravitacional empurre os fertilizantes e as raízes mais para a profundidade. Então, o que é que isso acontece? O que é que isso provoca? Você colocar o sistema radicular do café num horizonte no solo, onde você tem uma forma álica, ou seja, uma saturação de alumínio maior do que 50%. E aí nós vamos ter graves problemas de floração, graves problemas de produção. Quando você faz uma irrigação de alta vazão, nós temos essa foto aqui. As plantas com raízes nuas, as plantas exploratórias e não tem os pelos adsorventes. Ora, o grande sucesso do gotejador é você ter os pelos adsorventes. Por isso que eu defendo muito a aplicação de hormônios via fertirrigação, hormônios enraizadores via fertirrigação. E aqui você tem uma formação de um bulbo. Eu vou fazer uma pergunta que toda palestra eu faço, até para me basear do que a gente está fazendo. Sinceramente, os agrônomos, os técnicos, os engenheiros, quem monitora o sistema radicular? Quem abre trincheira para o monitoramento do sistema radicular? Por favor, levanta a mão para eu ter ideia. Quem na sua propriedade abre trincheira? 1, 2, 3 pessoas. 4, 5 pessoas. Aonde está a alimentação da planta? Está aqui. A alimentação da planta está no sistema radicular. Em todo mês, uma determinada área da frutacor, da agrícola, e todas as empresas que a gente trabalha, abrimos trincheira. Quando a gente abre trincheira, você faz o monitoramento. Como é que está a minha fertirrigação? Como é que está a minha irrigação? Eu estou bem? Eu tenho algum problema fitossanitário? Eu tenho um impedimento de solo? Eu tenho um problema fitossanitário, eu tenho raízes escuras. Coloca numa sacola de papel, manda para a Epamigre e diz: Epamigre, me faz uma análise fitopatológica de solo, para identificar o que eu tenho aqui, para poder tomar. Muitas vezes você chega na planta, olha para ela e diz: está com problema de nitrogênio, está com problema de fósforo. Mas muitas vezes esse solo está encharcado de tanta irrigação, faltou o oxigênio, e por osmose reversa começa a ter perda de nitrogênio. Então, quando você faz o monitoramento do sistema radicular, abre os seus olhos numa decisão futura do que você vai fazer. E eu trago uma outra novidade, que é exatamente o futuro. Nós temos aqui o gotejo superficial, que vocês conhecem, e que tal eu enterrar esse tubo gotejador com a lâmina menor, colocando sobre o sistema radicular todos os fertilizantes, colocando sobre o sistema radicular ácidos úmicos, ácidos flúvicos, hormônio de enraizamento. Aqui você tem a insolação, a radiação solar nessa faixa aqui. Então, no gotejo subterrâneo, a água sobe por ascensão capilar. Gente, é o futuro. Cana, Netafim já faz isso há mais de 15 anos, 18 anos. Fruticultura está sendo feita em banana, em outras fruteiras. E café arábica já é uma realidade, enterrar o tubo gotejador. Por que você faz isso? Primeiro, você tem uma maior eficiência, que já é de 90% a 95% do gotejo. Você aumenta a eficiência do gotejamento, porque você está sobre o sistema radicular. E a produtividade é fantástica. Imagina o que você faz em cima de uma boca de uma planta direto. Então, eu falei de mudanças climáticas, eu falei de gotejo enterrado, isso são tecnologias novas que a gente tem. E nós vamos falar mais coisas para vocês, tá? Bem, a faixa úmida é importante no sistema de irrigação de café? Sim, porque a gente tem a importância dessa faixa úmida para encontros dos bulbos, disciplinar o sistema radicular. Quando você tem um disciplinamento do sistema radicular, aqui você tem uma maior produtividade, porque esta planta recebe igual a essa. Aí uma pergunta clássica: e na época de chuva, que quando chove e aqui você tem o sistema radicular, o que a gente faz nessa hora? A gente faz o seguinte: quando eu sei que eu vou chover, eu aplico hormônios enraizadores e aplico fósforo.
As raízes exploratórias que saem da faixa úmida, a área de absorção continua a mesma. Quando para de chover e essa área fica seca, a planta não sente nada. Por quê? Porque todo o sistema de alimentação foi conservado. Puramente manejo. Tá? Então, você vê aqui, por exemplo, uma foto onde você tem uma planta de sequeiro e uma planta fertirrigada. Você tem aqui o aumento da taxa de fotossíntese e você tem uma redução de taxa de fotossíntese. Fertigação, aplicação de fertilizante líquido ou solúvel dissolvido na água. A planta bebe nutriente e de uma forma contínua. Tá? Bem, quais são os fertilizantes que eu posso aplicar via fertirrigação? Qualquer fertilizante, faz um programa geral e você faz NPK, cálcio, magnésio, você monitora através de extratores de solução de solo. Esses extratores de solução de solo nós vamos falar mais na frente para vocês. A tensiometria monitorando a irrigação e os extratores monitorando a tua solução do solo. Tá? Então, qualquer fertilizante pode ser aplicado via fertirrigação. Bem, a reposição de água de acordo com a necessidade das plantas, mais a aplicação quantitativa, um equilíbrio de evapotranspiração. Eu estou começando a detalhar o momento da fertirrigação, equilíbrio de evaporação do solo e da transpiração da planta. Bem, essa agenda, eu posso fazer fertirrigação 3 vezes por semana? Eu posso fazer fertirrigação 2 vezes por semana? O que é que você acha? Eu digo para vocês, eu faria todo dia. Não, eu não faria todo dia. Eu faria 24 vezes todo dia. É o que eu faço hoje. Essa implantação do sistema de nutri-irrigação está sendo feita em café, já é uma realidade em café arábica, já é uma realidade. E em Conilô, nós estamos fazendo isso de uma maneira bem técnica com o pessoal de pesquisa do Espírito Santo, esqueci o nome agora. Então, nós estamos implantando esse sistema. Ou seja, imagina vocês nutrir 24 vezes por dia, como hoje nós estamos fazendo. Nesse experimento em Linhares, nós estamos fazendo, junto com o canal da empresa, nós estamos fazendo um trabalho onde nós estamos implantando essa nutri-irrigação, que nós vamos falar mais na frente, tá? Bem, na fertirrigação é importantíssimo. Quantos cálculos de fertirrigação, quantos cálculos de condutividade elétrica são errados por excesso de sal? Todo adubo é um sal por natureza, inclusive os orgânicos. Então, no café, não passar de 1,2 milissímetros ou decissímetros, por exemplo. Então, essa faixa de condutividade de EC é importante dependendo do estágio fenológico da cultura. Bem, benefício da fertigação, aplicação de nutrientes de acordo com as fases fenológicas, uso de fertilizante, maior praticidade com relação ao tráfego de máquinas, maior controle de crescimento, não danifica o sistema reticular e o mais importante, a possibilidade de você monitorar as reações que acontecem no solo e as quantidades de nutrientes no solo. 2 elementos, monitorar as reações que acontecem no solo e monitorar a quantidade de fertilizante no solo. Quando a gente começou a trabalhar com fertirrigação, mais ou menos em 92, 88, 90, 92, a gente via que pegava uma análise de solo, fazia um plano de fertirrigação. É como eu disse, a gente trabalha com tecnologia de alto rendimento. Então, hoje, para mim, análise de solo, eu olho condições de matéria orgânica, condições de acidez, condições de salinidade. E toda a fertilidade eu faço através do extrator de solução do solo. Eu saco a solução do solo, analiso no laboratório, e todas as empresas que eu estou trabalhando, para minha felicidade, estão comprando um laboratório de solução do solo, todas elas já têm, tá certo? E a gente compara. O que a gente projetou? Como foi a nossa fertirrigação? É como a gente diz, a gente dá cara para bater. Eu fiz um planejamento para café. Como foi o meu planejamento de fertirrigação? Né? Então, isso é importante porque o achismo acabou. Achismo é custo. Então, a planta dirige exatamente o que você está fazendo em termos de fertirrigação. Então, como se faz fertirrigação? Estágio fenológico.
Cada momento fenológico desse, nós temos um plano de fertirrigação. Com isso, nós vamos ter uma redução do custo de fertilizante e nós vamos ter um aumento de produtividade. Bem, falamos de fertirrigação, a planta bebe nutriente. E eu trago hoje uma novidade para vocês. Nutrirrigação. Gente, é o futuro, tá certo? E que isso aqui, a empresa já está bem adiantada e nós temos vários. Nós fazemos nutrirrigação há praticamente 8 anos. Na Frutacor nós temos 22 fertkits fazendo nutrirrigação. Em melão, em café conilon, em café arábica, aqui em café arábica, Santa Helena. Vou mostrar alguns empresas de café arábica fazendo essa tecnologia. Aqui eu quero dizer que o gotejo existe uma relação íntima do gotejo e a nutrirrigação. Café nasceu para ser irrigado por gotejo, até que me prova o contrário. Porque o que eu tenho visitado nesse Brasil e fora do Brasil, café arábica, eu não me convence outro tipo de irrigação, desde que você me convença tecnicamente e no cálculo que o sistema de pivô, o sistema de aspersão convencional é mais eficiente do que um sistema que eu tenho 90% ou 95% de eficiência. Então, a nutrirrigação, a reposição de água de acordo com a necessidade hídrica da planta. Aplicação proporcional de nutrientes, ou seja, fertirrigação proporcional, fenologia, fisiologia. Olha que show. Então, a nutrirrigação é uma fertirrigação proporcional, levando em consideração o momento fenológico e a fisiologia, o que é café arábica, o que é café conilon. Cada planta com a sua fisiologia. Então, vocês são doutores, tem muitos consultores, pesquisadores de café. Vocês dominam isso aqui. Eu trago uma proposta para vocês de uma fertirrigação proporcional, que é a nutrirrigação. E a nutrirrigação, quais são os benefícios disso? Então, você perguntar, por que eu vou fazer nutrirrigação? Primeiro, maior frequência de aplicação de nutrientes. Se você faz um planejamento de 100 ppm de potássio, você tem um impacto salino no sistema radicular. Você tem um impacto salino aqui. Se eu fizer 10 vezes 10 ppm de potássio, eu vou ter outro impacto salino. Ou seja, a concentração de sais diminui pela a frequência da fertirrigação. O que isso acontece? Maior frequência de absorção pela planta. Com isso, menor potencial osmótico. E o que acontece? Redução do risco de perca. Com isso, eu reduzo a lixiviação e lavagem. Isso é inadmissível, isso não é aceito. Você lavar fertilizante, comprando em dólar, isso aqui é uma coisa que isso não pode acontecer. Bem, para que isso aconteça, o que é que eu preciso? Eu preciso deste equipamento, que faz a fertirrigação proporcional, que nada mais é a nutrirrigação. Ou seja, você faz toda a programação da nutrirrigação e ela aplica de acordo com a EC e pH. Então, nós temos um controle muito forte da nutrirrigação. Sistema radicular. Eu já tenho falado várias vezes do sistema radicular. O que acontece no sistema radicular? Quando eu tenho um EC menor de 1,2 milissímetros, eu tenho maior quantidade de população de raízes, e aí eu tenho raízes adventícias. Olha que show, uma raiz de café nutrirrigado. Tá? Aqui é um programa de nutrirrigação, eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo não dá, tá certo? Mas aqui você tem um programa de nutrirrigação de acordo com as fases fenológicas. Aqui você tem as fases fenológicas com a nutrirrigação, igual a fertirrigação. Cada momento fenológico desse, você tem um programa de nutrirrigação. Aqui é um exemplo da Santa Bárbara, tá certo? Um sistema de 7 anos, com gotejo subterrâneo, onde você tem em média de 63 sacas, em média, por hectare, com um gotejo subterrâneo, um sistema de funcionamento há 7 anos. Aqui nós temos a Fazenda Santa Helena, olha que show. As curvas características adequadas para a nutrirrigação. Com isso, nós reduzimos 10% a dosagem de nitrogênio, reduzimos 410 quilos por hectare, reduzimos 15% o potássio, 350 quilos por hectare. Veja só, essa redução já já viabiliza a nutrirrigação. Aqui você veja, foi o Ronaldinho, não sei se ele está presente,
você vê o acúmulo de matéria seca, a marcha de absorção do nitrogênio e potássio na matéria seca, né? Note isso aqui, nós já estamos fazendo a curva de absorção em cima da qualidade de bebida do café. Não é marcha de absorção de folha, sim, marcha de absorção de matéria seca, de qualidade de glicose, de aminoácidos, etc. Fundação Procafé, outra de sequeiro irrigado e festa irrigado acima de 66 sacas por hectare. Ou seja, festa irrigação, a planta bebe nutriente. Nutri-irrigação, a planta bebe nutriente de uma forma proporcional. Bem, o último tema, meu tempo ali de 10 minutos, quando irrigar? Quando a gente vai irrigar? Eu já falei das curvas de umidade crítica, as curvas de capacidade de campo, ou seja, como a gente vai irrigar? Levando em consideração as curvas características de solo. Aí a gente tem que usar a tensiometria para monitorar isso, né? A estação meteorológica para medir a umidade relativa, medir temperatura, radiação solar, e o sistema de Ruais, por exemplo, um sistema de tensiometria via rádio, a cada meia hora te dá um diagnóstico como está a tua irrigação. Bem, uma das coisas que eu vou propor para vocês, eu li muito, eu pesquisei muito em café arábica, esse trabalho eu não encontrei, que é exatamente balanço climático, taxa de fotossíntese e abertura estomática. Esse trabalho, gente, a gente está muito empenhado nisso em fruticultura, principalmente para exportação, tá certo? Ou seja, quando eu devo realizar a fotossíntese? Desculpa, a nutri-irrigação, para que eu aumente a taxa de fotossíntese. Primeiro, eu tenho que levar em consideração o cacê da cultura, ou seja, eu tenho que levar em consideração as fases fenológicas, o estágio fenológico da cultura. E a necessidade de irrigação e o número e o desenvolvimento foliar. Então, quando você tem os estômagos abertos para que aconteça a fotossíntese. Aqui eu quero abrir um parênteses, eu quero fazer um agradecimento em público ao Departamento Agronômico da Netafim, através do Carlos Sanches, que é o gerente nacional, por ter cedido esse equipamento à Câmara de Cholanda, né, para que a gente realizasse esses trabalhos. Vamos realizar também em café arábica, em café conilon. E a gente determina, muito obrigado, Carlos, aqui também tem o seu dedo aí nesse trabalho. E aqui a gente determina o potencial hídrico do xilema. Por que o xilema? Porque é aquilo que vem aonde tem a abertura de estômagos na folha. Tá certo? A gente coleta a folha e para a gente ganhar tempo, porque eu tenho pouco tempo, nós temos aqui um gráfico resumido, porque não dá tempo, aonde a gente tem um potencial de água no xilema. Esse trabalho, gente, a gente fez da seguinte maneira, bem rápido por causa do tempo. Durante 30 dias antes, nós aplicamos 100 ppm de cloreto de potássio. Por quê? Porque é um sal neutro, ele tem a EC elevada. E determinamos de 5 horas da manhã, tá certo? Até às 18 horas, tirando de meia em meia hora, folhas, para determinar as folhas, para a determinação dessa gota, dessa quantidade de xilema, da quantidade de seiva que vinha do solo. Bem, aqui você tem um cilindro de gás carbônico. O que a gente está provocando? Entre aspas, uma fotossíntese artificial. Bem, às 5 da manhã, por exemplo, nós tínhamos aqui 0,8 milissímetros e que era menor, mais ou menos 10 bar de pressão. Quando era 7h40, EC aqui estava em torno de 0,85, tá certo? Eu tinha 16,8 bar. A 8h40, passou para 0,90, 17,1 bar. A 9h40, 8h40, a 9h40 foi para 19,5 bar. EC foi para 1 no solo. Às 10h40, foi 21,2 bar. EC foi 1,3. E às 11h40, 22,6 bar. EC foi para 1,6. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que a pressão do xilema fechava, à medida que a pressão fechava, a planta não absorvia mais seiva, mais solução do solo.
À medida que o xilema ia fazendo isso, então a planta deixava de absorver. Aí eu pergunto, adianta fertirrigar daqui para cá? Não. Então o que é que nós fizemos? Concentramos nossa fertirrigação de 5 da manhã às 9h40 e pulsos, parcela de irrigação de 9h40 até às 16 horas, quando recomeça. Ou seja, no momento em que tem maior pressão do xilema, o que é que eu vou provocar para a planta? O que é que eu vou fazer por ela? Um conforto térmico. Um conforto de transpiração. Qual é o sistema de irrigação mais eficiência para a transpiração da planta? Gotejo. Então, nesse momento em que a pressão em bar ia aumentando, eu dava o conforto térmico. O que é que aconteceu? Aqui tem outro gráfico. Fazer isso. Começava a cair novamente. Então, esse gráfico, com medida que começamos a pulsar a irrigação, só irrigação, então começou a fazer isso. Ou seja, a mesma quantidade de ppm, 100 ppm de potássio, desde o começo até o fim, aqui, à medida que a pressão diminui, eu tenho menos ppm no solo, porque a planta está absorvendo solução nutritiva. Quando eu tenho maior potencial em bar, eu tenho maior EC no solo, porque está salinizando o solo, aumentando EC na solução do solo. E isso, por que é importante isso? Primeiro, que lâmina eu vou aplicar? Quais são os aspectos de temperatura, umidade relativa? O KC da cultura, ou seja, o estádio fenológico da cultura. E a formação do bulbo através de localização. Para a gente concluir, 5 minutos, eu sei. Para a gente concluir, nós temos análise de solo. E com isso, por que eu falei em EC? Câmara de Scholender versus monitoramento da solução do solo. Então, nós temos aqui, saca a solução do solo. Essa solução do solo é analisada pelo produtor ou manda para um laboratório e faz. Eu quero análise química completa dessa solução do solo. Você toma a solução do solo, analisa essa solução do solo, interpreta essa solução do solo, faz a medida corretora. Eu vou aumentar meu potássio, eu vou diminuir, eu vou aumentar o nitrogênio, de acordo com o estágio fenológico. E depois você faz seu programa. Ou seja, nada engessado, tudo flexível, de acordo com a planta, de acordo com o estágio fenológico. Aqui está, de uma maneira bem simples, os parâmetros da solução do solo, que a gente já tem em frutas, em café nós estamos trabalhando para ter também. O Quajo, uma vez em palestra, me cobrou isso. Como é que você trabalha com solução de solo se você não tem parâmetros? Professor, o importante é a planta. A solução do solo serve como veículo de análise para que a gente possa comparar com o que foi absorvido pela folha. Tá? Então, isso aqui são os parâmetros de todos os elementos. Isso aqui é um programa de nutri-irrigação, que este programa foi feito com a Câmara de Scholender. Bem, para a gente concluir, o que é que eu posso passar para vocês? Primeira coisa, futuro, gotejo enterrado. Não, futuro não, presente. Gotejo enterrado. Enterrar tubo gotejador. Nutri-irrigação sobre o sistema radicular. Pensa nisso. Segunda, trabalhar com o estádio fenológico da cultura. Deixe que a planta diga como você está. O achismo é custo. Eu acho que é 10, eu acho que é 20. Deixe que a análise de folha diga como está seu programa de fertirrigação. O que é que a gente quer dizer? Primeiro, fotossíntese. O que é que a gente pode fazer para insultar essa planta a produzir mais fotossíntese? Com isso, nós temos aqui uma produtividade, porque neste país nós temos que ter produtividade. Quem produz nesse país não tem sustentabilidade, porque o custo do Brasil é violento e incerto. Nós temos que ter isso, produtividade. Eu tenho 2 minutos, não é isso? 2 minutos. Muito obrigado, gente. Professor, nós vamos abrir, alguém quer fazer alguma pergunta? Mosca aqui vai conduzir aqui. O professor, eu queria saber com relação à mangueira de irrigação, qual a profundidade que ela deve ser colocada para dar mais eficiência no pé do café? A profundidade. Eu não entendi a pergunta, o som não entendi. A mangueira de aplicação, de irrigação,
Qual a profundidade ideal para ficar no pé do café para dar maior eficiência? Para a gente enterrar tubo gotejador, primeiro que a gente faz um teste de bulbo. Nós temos, todo solo você tem a textura e estrutura de solo. Tá? Então o solo tem as suas camadas, né, horizonte, camada, textura e estrutura de solo. A que profundidade você vai enterrar? Depende do teste de bulbo. Hoje, a gente trabalha com gotejamento de baixa vazão. Por quê? Porque você tem que ter uma ascensão capilar. Se você tem uma vazão do gotejador alta, o que é que você faz? Você coloca água em pouco tempo. Com isso, a força gravitacional age mais violentamente, empurrando essa água para baixo. Quando você trabalha com um gotejamento de baixa vazão, você trabalha intimamente com o solo. Ou seja, dá tempo a planta, através da textura e estrutura do solo, abrir esse bulbo vagarosamente. Com isso, ele tem uma ascensão capilar. Então, a primeira coisa, teste de bulbo, para saber que profundidade o sistema radicular. Segunda coisa, entender a cultura. Que cultura? Café? Tem raiz pivotante? Tem raiz pivotante? Tem raiz de alimentação? Que tipo de raiz você tem? Né? Então, dependendo do sistema radicular, você também faz o sistema. Se é só um sistema fasciculado, você pode colocar mais em cima, para poder essa ascensão ser mais competente. Ou seja, depende da textura e estrutura do solo e depende do teste de bulbo para se identificar a profundidade interrio. No caso, se é bem argiloso, ele tem uma competência de acender. Então você pode enterrar mais o tubo gotejador, porque a eficiência da argila, que a gente chama de, né, abertura do bulbo, né, depende do teste de mesma argila. Você tem caulinita e tem multimilonita. Se você tem argila 2:1, por exemplo, que é o massapê, que é um vertissolo, então na faixa mas o ideal é fazer um teste de bulbo nessa faixa de 15, 20 centímetros, se você tiver argila, como o senhor fala. Professor, lembrando que o doutor André Fernandes vai falar exatamente sobre todas essas possibilidades de interrio na sequência. Ok. Professor, quanto ao estresse hídrico que o pé de café tem que ter uma época do ano que ele não pode receber água para ele paralisar ali e não ir dando flor o ano inteiro. E que época que a gente tem que parar de irrigar para o café segurar os botões ali e não haver florada o ano inteiro? Eu te falei que você tem umidade crítica, capacidade de campo. Se você tem necessidade de baixar a quantidade de água para essa função fenológica da fisiologia do café, então você trabalha próximo à umidade crítica. Digamos que você determinou através das curvas características do teto, das curvas de característica de irrigação no solo, determinou que você tem, por exemplo, 15 centibar como umidade crítica e 10 como capacidade de campo. Estou te dando exemplo. Então, se você tem esse momento fenológico do café, então trabalha próximo a 15, a 16, perto de umidade crítica. Com isso, você mantém esse estágio que você quer. Se você tem necessidade de mais enxugar, então você já vai diminuindo, aumentando de 15 para 16 ou 17 centibar. E você terá um maior estresse, sem prejudicar o sistema radicular. Porque o grande problema do estresse em café é que momento de água eu tenho no solo que não perca o meu sistema radicular, que eu gastei dinheiro para formar e que mantém o estresse hídrico. Entendeu? Este ponto do doce, como diz o cearense, que é o importante. Quando é que eu posso dar um estresse que não prejudica a minha formação, que eu gastei dinheiro para fazer, minha formação radicular, e ele se estressa. Então tem que ser um equilíbrio muito fino. Se você tem as curvas de solo, isso é fácil fazer.